Olá, alunos do oitavo ano. Hoje nós daremos início ao conteúdo programático da terceira unidade do ano letivo de 2020. O capítulo da aula de hoje será sobre sistema genital masculino, que está no livro didático de vocês, na página 144. Antes de começarmos a falar um pouco sobre o sistema genital masculino, nós precisamos, a princípio, entender o que seria a puberdade. Vamos aqui iniciar com essa pequena introdução. O ser humano, assim como todas as espécies que habitam o nosso planeta, vem desde os primórdios, reproduzindo-se e evoluindo. É graças ao instinto animal do homem que a perpetuação da raça humana está assegurada. Os seres vivos, através da reprodução sexuada ou reprodução assexuada, que nós vimos na unidade passada, tem a possibilidade de gerar novos indivíduos. Na reprodução sexuada, nós aprendemos que existe a presença da célula masculina, que é o espermatozoide, e da célula feminina, que é o óvulo, que ao se unirem, a partir do processo que a gente chama de fecundação, forma uma célula ovo que irá se multiplicar e dar origem a um novo ser vivo. No caso da espécie humana, a fecundação se dá quando o gameta masculino mais o gameta feminino, eles se encontram e, como eu falei, formam a célula ovo chamada de zigoto. A célula ovo, ela vai migrar das tubas uterinas da mulher, porque a fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, ela se dá exclusivamente nas trompas, que é uma estrutura do sistema genital feminino. Quando a fecundação ocorre nesse local, a célula ovo, ao se formar, com aproximadamente 48, 72 horas, ela migra para o útero da mulher, onde na parede do útero ele se fixa. Quando chega lá no útero, essa célula ovo, ela começa a se desenvolver e o gera, assim, o feto, e assim, com 40 a 42 semanas, o bebê está totalmente pronto para, entre aspas, ser expulso do corpo da mulher através do parto. Mas vamos entender isso melhor, conhecendo a princípio o aparelho reprodutor masculino, né, que é composto por órgãos externos, que é o pênis e o escroto, e temos os órgãos internos, que são os ductos deferentes, não é ducto diferente, é ducto deferentes, as glândulas seminais, que produzirão o sêmen, o bulbo uretral e a próstata. Então, hoje, nós iremos analisar quais são as estruturas que formam o sistema genital masculino, e na próxima aula, nós iremos retratar as estruturas do sistema genital feminino. Quais são os objetivos? Os objetivos da aula de hoje é justamente fazer a identificação de todas as estruturas que formam o sistema genital masculino, analisar o seu funcionamento, analisar como é que esses órgãos, eles atuam e se comportam quando o menino chega na fase da puberdade. Vamos caracterizar todas as glândulas do aparelho reprodutor masculino, assim como iremos também compreender como é que atua o principal hormônio masculino, que é a testosterona. Agora, nós iremos analisar quais são as estruturas, né, que compõem o sistema genital masculino, que é bexiga, que está aqui representado por essa estrutura, tá? Boca, né, justamente para armazenamento da urina. Nós temos essa estrutura aqui que a gente chama de osso púbico, temos essa estrutura aqui que é chamada de pênis, né? Essa parte aqui que é chamada de corpo cavernoso, essa parte aqui que é a cabeça propriamente dita do pênis, né? Como a gente costuma falar, que é chamada de glande, tá? Essa parte número 6 aqui
que é mais na extremidade, ela é chamada de prepúcio. Aqui no número 7, essa estrutura aqui, ela é chamada de abertura uretral, porque é justamente essa estrutura que vai de encontro com a uretra até chegar à bexiga. Esse é o percurso, na verdade, que a urina realiza. Temos aqui no número 9, o reto, né, que é essa estrutura aqui. Temos aqui no número 10, essa estrutura aqui que é chamada de vesícula seminal. Temos também aqui essa estrutura que é chamada de ducto ejaculador, ela que vai ser o ducto por onde os espermatozoides que serão produzidos aqui nos testículos serão encaminhados até passar por esse ducto, que a gente chama de conduto ejaculador. Temos aqui essa estrutura que é chamada de próstata, né? Temos aqui essa estrutura que é chamada de glândula de Cooper, tá? Temos aqui essa estrutura aqui que vem logo após o reto, que é chamada de ânus. Temos a estrutura aqui, essa parte que é chamada de vaso deferente, ou ducto deferente, a mesma coisa. Aqui essa estrutura que fica em cima do testículo, que é chamada de epidídimo. Temos abaixo do epidídimo os testículos, o homem possui 2 testículos, e temos aqui essa parte mais externa, né, que protege os testículos, que é onde o testículo e o epidídimo está alojado, que é chamada de escroto. Nós não iremos, nesse momento, analisar todas as estruturas do aparelho reprodutor masculino. Não, apenas iremos analisar algumas, tá? Então, as principais estruturas do sistema genital masculino é o pênis. Na verdade, pessoal, o pênis, ele é o órgão que a gente chama órgão de cópula masculino. Em seu interior, há 3 tipos de tecido erétil. Logicamente que o pênis, para que ele chegue até a fase de ejaculação, é necessário que ele esteja ereto. E essa ereção, ela justamente vai acontecer por causa de corpos cavernosos que estão justamente localizados na região lateral do pênis. E um corpo esponjoso que também está localizado medianamente na região média ao redor da uretra. Ainda no pênis, a gente tem essa glande, né, que nós vimos na imagem anterior, que é chamada de glande, deixa eu voltar. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura que é chamada de glande, né, glande peniana. Na verdade, essa glande peniana é uma estrutura, né, sensível, e é justamente essa estrutura que é responsável por todo o estímulo sexual que o homem irá sentir. Essa glândula peniana, ela está protegida por uma prega, né, o nome dessa prega é chamada de prepúcio, e ela está localizada justamente na parte superior do pênis. Além disso, nós temos essa estrutura, que é aqui o número 18, né, dessa imagem, que é chamada de escroto. O que é o escroto, pessoal? Na verdade, é uma bolsa, né, que vai ficar entre as coxas do homem, né, na base do pênis, e dentro dele nós vamos encontrar os testículos e o que a gente chama de gônadas masculinas. Dentro desse escroto estão os testículos, né? O homem, ele possui 2 testículos, e esses testículos, eles estão constituídos por milhares de tubos finos, né? E enovelados, que são chamados de túbulos seminíferos. E é justamente nesses túbulos seminíferos, lá nos testículos, onde são produzidos os espermatozoides. Além disso, a gente tem outra estrutura chamada de funículo espermático. Na verdade, é o que a gente chama de ducto deferentes, né? É nesse funículo espermático onde estão os nervos, nesse funículo onde estão localizados os vasos sanguíneos, que vão, na verdade, seguir até do abdômen até os testículos do homem, tá? Esses vasos sanguíneos, ele tem uma importância extremamente importante na ereção masculina. Por que o pênis do homem fica ereto? Né? Porque o homem deixa de ter aquele perfil mole para ter mais aquele perfil endurecido. Justamente por causa do estímulo sexual que permite aumentar o fluxo sanguíneo naquela região,
possibilitando que o pênis, né, ele fique enrijecido, ele fique endurecido, perdendo aquele aspecto físico de mole, tá? Além disso, a gente tem outra estrutura chamada de ducto deferente, né, que está lá no funículo espermático. Esses ductos diferentes, pessoal, na verdade é tipo como se fosse uma estrutura, na verdade, alongada mesmo, né? Ela põe um tubo, na verdade, formado por músculo. Esse ducto diferente, ele tem em torno de 45 centímetros de comprimento, ele contorna toda a bexiga e embaixo dela funde-se com o que a gente chama de ducto ejaculatório. Vou botar nessa imagem aqui para vocês entenderem um pouco sobre o ducto deferente. Veja, pessoal, aqui eu tenho os testículos, aqui eu tenho túbulos seminíferos, onde são produzidos os espermatozoides. Os espermatozoides que são produzidos aqui no testículo, ele é encaminhado, passa por todo esse ducto deferente, dá toda essa volta, passa aqui por esse conduto ejaculador, até sair aqui pelo pênis e ser colocado para o meio externo. Veja o percurso que ele passa. O que eu chamo para atenção para vocês, pessoal, é que em um determinado local existe a fusão entre o ducto ejaculatório, que é, na verdade, a mesma estrutura por onde também passa a urina. É isso que ele está falando aqui. Que o ducto ejaculatório, ele também desemboca na uretra. E a mesma estrutura que elimina o espermatozoide é a mesma estrutura que elimina a urina. E isso faz com que seja impossível o homem ejacular e, ao mesmo tempo, urinar. Porque o mesmo ducto que elimina a urina é o mesmo ducto que elimina o espermatozoide. Tá? Outra coisa que é importante falar. Quando o homem faz a vasectomia, que é a cirurgia onde possibilita que o homem perca essa possibilidade de eliminar esse espermatozoide, tá, pessoal? O homem não deixa de eliminar o sêmen. O homem não deixa de ejacular porque ele fez a vasectomia. Não. O homem simplesmente deixa de eliminar esse espermatozoide. E é justamente o corte nesse ducto diferente que permite que os espermatozoides que são produzidos aqui nos testículos sejam impedidos de passar por todo esse processo e ser eliminado pelo pênis. Mas o homem, quando chega ao ápice da sua ereção, que chega ao orgasmo, e que ele fez a vasectomia, ele não elimina o espermatozoide, ele elimina justamente apenas o sêmen, que é produzido pela vesícula seminal. O sêmen, ele não é produzido pelos testículos. Então, o homem, mesmo que faça a vasectomia, ele ainda continua ejaculando. Mas essa ejaculação, ela não é formada por sêmen e espermatozoide. Ela só é formada por sêmen. Tá? Isso caso o homem faça essa cirurgia, que é a vasectomia. Com relação às glândulas seminais, essas glândulas, elas são localizadas, pessoal, atrás da bexiga urinária. E elas são responsáveis por justamente produzir uma secreção viscosa que é lançada no ducto ejaculatório quando o homem chega ao clímax da excitação sexual, tá? E essa secreção viscosa, ela justamente pode conter resquícios de espermatozoides, tá? Por isso que não pode, de forma nenhuma, o ato sexual acontecer sem o uso do preservativo nessa situação. Porque, por mais que o homem, ele não ejacule, quando ele chega ao orgasmo, o espermatozoide dentro do corpo da mulher, tá? Ele pode, no momento da ejaculação, antes mesmo da ejaculação, estar eliminando essa
substância viscosa, essa secreção viscosa. E ela já pode conter resquícios de espermatozoide. E a mulher, ela pode chegar a engravidar, caso ela tenha um ato sexual sem preservativo, mesmo que no momento da ejaculação, o homem interrompa e retire o pênis de dentro do corpo da mulher. Tá? Isso é bem importante frisar. O que seria agora a próstata? A próstata, na verdade, é uma glândula com cerca de 4 centímetros de diâmetro que envolve a porção inicial da uretra. Ela está localizada embaixo da bexiga urinária. A secreção prostática, ela constitui em torno de 15 a 30% do esperma. Ela é lançada na uretra e no ducto ejaculatório, através de uma série de pequenos canais. Chama a atenção na próstata, né, com relação a uma campanha que a gente tem, que a gente chama de Novembro Azul, né, com relação ao câncer de próstata. O homem, a partir de 45 anos de idade, em torno de 40 a 45 anos de idade, ele já precisa fazer, né, o exame através do toque retal para justamente identificar se a próstata ela está ou não alterada. Caso haja alguma alteração, precisa ser investigado para ver se aquele homem está ou não com o que a gente chama câncer de próstata. Outra coisa que eu esqueci de falar é com relação a essa secreção viscosa. Essa secreção viscosa, pessoal, ela é liberada pelo pênis do homem no ato sexual. E ela tem uma função muito importante na relação sexual, que é justamente realizar o processo de lubrificação, para que o ato sexual ele não seja de forma tão danosa aos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. E essa secreção viscosa justamente possibilita que o ato sexual ele fique lubrificado, facilitando, né, a entrada do pênis dentro da vagina da mulher. Outra estrutura é a glândula bulbo-uretral, né, que ela está justamente localizada embaixo da próstata, desembocando na uretra, né? Essa glândula produz o líquido que contribui para a limpeza do canal da uretra antes da passagem do esperma. Veja como é interessante, né, essa glândula. Essa glândula, ela vai fazer a limpeza. Por quê? Porque o homem, ele elimina o espermatozoide pelo mesmo canal que elimina a urina. E antes dele eliminar o esperma, antes dele chegar ao orgasmo, existe essa glândula aí que justamente vai eliminar um líquido que vai fazer toda a limpeza desse canal, tirando qualquer resquício de urina que tenha, possibilitando que o esperma passe sem nenhum tipo de problema. Mas por que essa limpeza tem que existir? Pessoal, a nossa urina ela é ácida. O espermatozoide em meio ácido, ele morre. Só para vocês terem noção. A vagina da mulher, por si só, ela já possui o pH ácido. Quando o homem ejacula o espermatozoide dentro da vagina da mulher, milhares de espermatozoides, eles já morrem logo na entrada do canal vaginal. Justamente porque o pH da vagina ele é ácido. Assim como também, caso não existisse a limpeza desse canal antes do homem ejacular, milhares de espermatozoides já morreriam antes mesmo do homem eliminar, apenas pela passagem aí desse canal, né? A outra estrutura é chamada de epidídimo, né? É um tubo espiralado que fica originado lá no testículo, né? Que é onde os espermatozoides amadurecem, tá? Aqui essa estrutura aqui, né? Que é chamada de epidídimo, tá? E temos aqui, por fim, a uretra, né? A uretra é um tubo com uma dupla finalidade, conforme a necessidade, né? E conduz urina ou sêmen para fora do corpo, como eu acabei de falar. Ela tem uma função dupla, diferente da mulher. A mulher, a uretra, não tem a função dupla, mas no homem, sim. Tanto serve para eliminar a urina, como serve para eliminar o sêmen, que contém, na verdade, também nesse sêmen, lógico, os espermatozoides, tá? Então, a gente tem aqui, na verdade, né, mostrando esses túbulos seminíferos, né, que fica ao entorno dos testículos, né, é ele que é responsável por realizar toda a produção de espermatozoide.
tá? O menino, ele começa a produzir espermatozoide na fase da puberdade, tá? E ele produz os espermatozoides até o dia da sua morte. Se um homem morrer com 90 anos, com 100 anos de idade, ele morre ainda produzindo espermatozoides. E com possibilidade de engravidar sem nenhum tipo de problema. Lógico, caso, né, aquele idoso ele consiga ter o processo de ereção. Que, evidentemente, o vigor de um homem, de um jovem, de um adolescente, não vai se igualar a um senhor de 90, 80, 100 anos de idade, certo? E a gente entra aí, né, num tema muito polêmico, onde existem inúmeras perguntas. Nós iremos ter vários encontros ainda ao vivo para retratar desse tema, e vocês ficarão, com certeza, livres para perguntar qualquer tipo de questionamento, né, que vocês tenham com relação a esse tema. Então, veja, existe um órgão que é responsável, né, pela saúde mundial, que é a OMS, e ele declara que a adolescência dos indivíduos ela está acontecendo agora, a adolescência em torno de 10 e 19 anos de idade, né? E é justamente nesse período, entre 10 e 19 anos de idade, onde está aí marcado agora pela puberdade, né? Que é justamente uma época onde os meninos, não só meninos, mas também as meninas, eles começam, né, a apresentar grandes modificações físicas, assim como também modificações emocionais. E essas modificações físicas, elas vão acontecer por causa da presença de alguns hormônios. Os hormônios principais o do menino seria a presença da testosterona e da menina a presença do estrógeno e da progesterona. Esses hormônios são eles responsáveis, na verdade, por desenvolver, maturar, vamos dizer assim, todas as características masculinas e femininas. Então, quando você tem a atuação desses hormônios na puberdade, por exemplo, a testosterona está atuando no menino, ele justamente vai permitir que algumas mudanças comecem a ocorrer. O menino começa a enlarguecer o seu ombro, a menina começa a afinar a cintura, o menino ele começa a deixar a sua voz mais grossa, a menina mais com um timbre mais grosso, a menina ela fica com um tom de voz mais agudo. Ambos começam a desenvolver, né, o surgimento de pelos nos órgãos genitais, o desenvolvimento de pelos na axila, os meninos principalmente pelos no peito, pelos na face, que é o que a gente chama de barba, a acne, né, já começa a surgir justamente por causa da atuação desse hormônio na fase da puberdade. As meninas e as meninas também já começam a suar mais, a desenvolver um processo que a gente chama, né, de sudorese, e essa sudorese é justamente o que possibilita, né, o mau odor na axila, né, o que a gente conhece popularmente como a subaqueira, o CC, né? Então, tudo isso está acontecendo justamente por causa dessa atuação, né, desses hormônios, testosterona no homem, no menino, e a progesterona e o estrógeno na menina. E também, no menino, começa a acontecer o que a gente chama de poluição noturna. Não é poluição, não, é poluição mesmo, que explico agora o que seria. Pessoal, a poluição noturna que começa a acontecer nessa fase da puberdade, na verdade, é um fenômeno, né, de ejaculação involuntária que ocorre durante o sono dos adolescentes do sexo masculino. Então, na verdade, um menino, o adolescente, ele está dormindo e, do nada, ele ejacular. E ele vai ejacular nada mais, nada menos do que sêmen. E esse sêmen já vai conter com certeza, esse espermatozoide. Só que, pessoal, isso é eliminado espontaneamente. É quase impossível algum adolescente do sexo masculino não passar por essa situação que a gente chama de poluição noturna, né? E essa poluição noturna, ela nada mais é estimulada
por sonhos, né? Sonhos que o menino começa a ter, que, na verdade, vão representar esses sonhos, situações sexuais, onde ele vai ficar, evidentemente, com o pênis ereto, esse pênis será estimulado a liberar espermatozoides. Mas essa eliminação, ela será de forma espontânea, certo? Devido a esse sonho que o menino teve. E é uma situação muito normal, tá? Para acontecer na puberdade. Aí, né, os meninos, na fase da puberdade, na infância, veja que ocorre a maturação do órgão genital, o crescimento do órgão genital, a presença de pelos com maior incidência no corpo, na face, no peito, tá? Desenvolvimento dos testículos, desenvolvimento do pênis, né? Engrossa a voz, enlarguece o ombro. As meninas, elas já começam a crescer os seios, afina a cintura, tudo isso são características. A menina menstrua, o menino começa a ejacular espermatozoide, tá? E lógico que esse amadurecimento, ele vai acontecendo ao longo dos anos. E outro tema, né, que a gente também precisa retratar dentro da escola, é importante, falamos de poluição noturna, e agora entramos em outra temática, que não temos problema nenhum de comentar, que é com relação à masturbação. Não faz mal a ninguém, não cresce pelo na mão, não é problema algum, né, os meninos se masturbarem, visto que, na verdade, é uma forma justamente do menino conhecer o funcionamento do seu próprio corpo, né? E essa masturbação, ela tende a acontecer justamente com maior frequência na fase também da adolescência. Qual seria o conceito de masturbação, né? É a estimulação por meio do toque dos órgãos genitais com o objetivo de obter prazer. Embora possa ocorrer masturbação na infância, também pode acontecer a masturbação na fase adulta. Mas qual é a fase mais frequente, pessoal? Na puberdade, certo? Que é justamente nessa fase onde ela costuma ser mais intensa. Por quê? Porque está tendo um aumento excessivo da produção de testosterona nessa fase. E o hormônio estando em maior produção, consequentemente, o menino sentirá essa necessidade maior de ter que se masturbar e, consequentemente, ejacular. Tá? Os adolescentes do sexo masculino, né, ocorre a ejaculação, que vai ter, na verdade, a expulsão do sêmen, e é justamente o líquido que vai conter os espermatozoides, tá? Outro fator importante na adolescência que acontece é a acne, né? É muito comum você ver na turma de vocês de 8º ano, meninos começarem a ter a produção justamente de acne, que é o que a gente chama de acne juvenil. Na verdade, ela também é influenciada, né, pela testosterona, né? A acne é uma glândula sebácea, né, que está produzindo aí uma maior quantidade de gordura, está associado à obstrução do folículo piloso, que, na verdade, origina os cravos, o acúmulo de gordura, né, a partir dessa glândula sebácea aí, vai favorecer o desenvolvimento de bactéria, e é onde surge o que a gente chama de espinhas, que causam um processo inflamatório seríssimo. Tem adolescentes que precisam até fazer tratamento, ir a dermatologista, usar cremes, mas tem outros meninos que, incrível que pareça, o número, né, o índice de espinha, de acne é muito pouco, mas isso vai depender muito de organismo para organismo, tá? Na maior parte das vezes, a acne juvenil acaba por desaparecer com o tempo, quando a produção hormonal, na verdade, ela entra em equilíbrio. Como eu falei, na puberdade, o hormônio está sendo produzido em excesso, né? Muito hormônio. Mas chega um certo momento que equilibra, que é na maioria das vezes a partir dos 20 anos de idade, e a acne, consequentemente, começa a desaparecer. Ela começa a desaparecer, mas deixa, né, sequelas, né, as marcas, quando se espreme, quando não se faz tratamento, e tem certos casos mesmo que chega a ser bem graves e bem sérios, que precisa realmente de acompanhamento médico. Aí o exemplo, né, do menino na fase da adolescência, com a testa cheia de espinha. Seria a ejaculação, a gente já falou um pouco sobre isso, né? É o momento que o homem
chega ao ápice do prazer, que é o que a gente chama de orgasmo, ele elimina o esperma, né? A estrutura que elimina do órgão genital masculino é a uretra, né? Os espermatozoides que ele elimina vêm de onde? Dos testículos, né? E é quando o homem coloca esses espermatozoides para fora, expulsa para fora do corpo dele, tá? O volume do espermatozoide chega em torno a ter 5 ml em quantidade, tá? E em uma ejaculação, o homem, ele chega a eliminar em torno de 350 milhões de espermatozoides, tá? E esse volume de 5 ml vai variar muito do número de ejaculações diárias, do número de ejaculação semanal, tá? Lógico, se você ejacular mais de uma vez por dia, o volume ele vai variar, assim como também a produção de espermatozoides, tá? Aí tá, né, o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele é uma célula, né, flagelada, onde tem a cabeça, tem a cauda, tá? Nessa cabeça tem uma estrutura que é importante eu falar para vocês aqui, chamada de acrossoma, que envolve, né, o espermatozoide, a cabeça do espermatozoide. Quero falar para vocês algo muito importante com relação a isso. É justamente essa estrutura aí que vai perfurar o óvulo da mulher para tentar entrar nele e permitir que a fecundação aconteça, tá? Por hoje, eu encerro a aula. A atividade do livro, da página 152 e 153, tá? Envie pelo WhatsApp, lembre de fazer o cabeçalho, colocar o nome, colocar o número da página da atividade para que eu possa identificar. Agradeço a vocês pela atenção, muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem em casa e deixe que a escola vá até você. Obrigado a todos pela atenção.